Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o último magnata do Fitzgerald. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Lembrando que eu tenho um link de associada na Amazon e você comprando qualquer coisa por esse link é uma forma de você patrocinar o canal. Eu recebo uma pequena comissão e o valor não altera em nada para você. O Último Magnata e também o último romance do autor foi um livro inacabado e publicado após a sua morte por um amigo seu, e em conjunto do que o autor já havia escrito, que foram 6 capítulos, esse amigo fez uma reunião de notas sobre esse livro, cartas e alguns comentários do que o Fitzgerald gostaria que esse livro se tornasse. Nesse livro, a gente vai conhecer o Monroe Star, que é o nosso último magnata, através dos olhos da Cecília. O Star, ele é um produtor de cinema renomado e bem-sucedido em Hollywood. Então, ele trabalha em um estúdio e ele produz vários filmes. E a gente vai ter a história dele contada a partir da perspectiva da Cecília, que é a filha de um outro produtor e que é meio que o rival aí do Star nesse ramo. E a Cecília, ela está apaixonada pelo Star, só que ele não olha para ela dessa forma. Até porque ele é um cara bem mais velho que ela e ele nunca olhou para ela desse jeito. Tanto que todos os encontros que ele tem, que ela tenta dar uma invertida, ele fica abordando essa questão dela ser mais nova. Então ele fica o tempo todo assim, quando que você vai voltar para a faculdade? E a primeira cena em que a gente visualiza o Star é em um avião onde que a Cecília está, acho que voltando para Hollywood, e ele está nesse voo junto com algumas outras pessoas que também são do meio. Então, aqui a gente vai ser apresentado a figura do Willie White, que é um roteirista. Então, aqui, por ter toda essa ambientação de Hollywood, de produção de cinema, o Fitzgerald, por meio do Star, que é esse produtor super renomado, vai tratar um pouco pra gente, contar sobre como que era por trás das câmeras em Hollywood nos anos 30. Então a gente vai ter aqui algumas críticas, assim como em Um Grande Gatsby. É inevitável não fazer comparações com O Grande Gatsby. Gente, eu ficava assim relembrando e retomando sobre esse livro. O próprio autor aqui, nas notas, ele fala um pouco sobre isso. Se você vai comparar este livro com algum livro, compare-o com O Grande Gatsby. Mas voltando às críticas que ele vai fazer uma crítica também sobre a questão do trabalho e como que Hollywood realmente era nesta época, após depressão, né? Então, como eu disse, é nos anos 30, que era um momento ali de muito glamour, de muita festa, de muita bebedeira. Então, ele vai falar um pouco sobre isso e ele vai retratar isso através, principalmente, dos roteiristas. Então, ele vai abordar que esses escritores, eles viviam bebendo. Então, o Star, até em um dado momento, ele fala pra Cecília, se ela estivesse pensando em se envolver com um roteirista, que era para esperar pelo menos ele ficar 2 anos sem beber. Então tem essa questão aqui também. Pensando na nossa figura aqui, do nosso protagonista, o Star, ele é um homem que trabalha demais. Ele tem uma paixão extrema pelo seu trabalho. Então, o tempo todo a gente tem essa questão assim do gosto que ele tem por trabalhar. E ele trabalha tanto, gente, que ele está doente. Mas ele não maneira no trabalho, só para vocês terem uma noção de que ele mora no estúdio onde que ele trabalha. Tem um quarto ali, meio que uma cama, com um negócio que ele já fica ali para poder poupar tempo. E se ele dorme 6 horas direto, é muita coisa. Porque ele, tá ali nesse fluxo de trabalho intenso, o homem não para de jeito nenhum, gente. E aí, como eu disse, ele tá doente e a gente tem todo um tom melancólico aqui nessa figura do Star, porque todos os atos dele, muitas de suas falas, ele dá um tom de que ele sabe que ele vai morrer em breve, que ele não tem muito tempo, então por isso que ele não descansa. Ele é aconselhado a descansar, mas ele não descansa. De jeito nenhum, gente. Esse homem é workaholic puro. Enfim, o Star, ele é um viúvo que perdeu recentemente a sua esposa, né, a Mina.
e ele não consegue parar de pensar nela. A Mina era uma pessoa que conseguia fazer com que ele parasse um pouco, com que ele descansasse, só que agora que ela não está mais ali, o homem não para de jeito nenhum. E uma coisa, a gente não sabe muito sobre a esposa dele, né, que faleceu. A gente só sabe isso, que a mulher morreu e que ele era muito apaixonado por ela. Até porque, né, a gente tem aqui 6 capítulos, então não teve tempo dele abordar tanto essas questões. E acho que, pelas notas, também não seria esse o intuito. Como eu disse, ele é apaixonado pela esposa, até que em um momento vai ter um terremoto lá em Hollywood e vai acontecer uma enchente, alguma coisa assim no estúdio, e ele vai visualizar uma jovem que tinha entrado ali no estúdio junto com uma amiga, que é muito parecida com a esposa dele. Ele olha pra ela e vê a Mina, e ele vai fazer de tudo pra encontrar essa garota. Então ele vai lembrar de alguns detalhes ali daquele dia, que teve um policial que levou essas garotas pra casa, e ele vai atrás desse policial, vai tentar descobrir o nome dessa garota a todo custo e vai se envolver em um romance com ela. Só que, gente, tem uma coisa, né? O nome dessa garota é Kathleen. Assim que a Kathleen entra na vida dele, que eles começam a se envolver, eu já percebia que ia dar ruim. Eu já sentia que ia ter algo ali que ia dar ruim nesse romance, porque a Kathleen, ela não passava muito uma ideia de que ficaria com ele. E o próprio Star também não passava tanto essa ideia, porque, como eu disse, todas as ações dele, as falas, muitas vezes era aquele tom de alguém que sabe que tá morrendo. E aí eu ficava assim, gente, isso não vai dar bom, esse romance aqui ele não vai rolar, entendeu? E pelas notas do autor aqui, né, que ao final dos 6 capítulos que a gente tem, que é até onde o Fitzgerald escreveu, tem um breve resumo do que poderia se tornar essa história. E realmente, gente, é tragédia atrás de tragédia, tá? Ia dar ruim sim esse namoro, mas diferente de O Grande Gatsby, que a gente chega a ficar com uma certa raivinha da Daisy, aqui a gente não fica com tanta raiva da Kathleen. Tem um mundo, assim, que separa eles, então tem toda uma questão também da Kathleen ser pobre e o Star já ser uma pessoa assim, né, um magnata, né? Ele é o último magnata ali, um cara super bem sucedido, então tem uma barreira social entre eles, sabe? E também tem uma barreira de Hollywood. No final aqui, né, nas notas, quando vai falar um pouco sobre a Kathleen, vai contar, assim, que ela nunca pisou nos estúdios, assim, no intuito de trabalhar, e nem nunca vai pisar após os eventos trágicos que vão acontecer aqui nessa história. Apesar desse livro ele ter sido um livro escrito apenas em 6 capítulos, a gente já tem um aprofundamento de personagem aqui muito interessante. Esse livro ele tinha tudo para ser um livro incrível, tão como O Grande Gatsby foi, se não talvez, ou posso estar exagerando? Posso estar exagerando. Melhor que O Grande Gatsby. Talvez essa seria a obra-prima do autor, porque justamente para essa questão de se aprofundar nos personagens. Porque o Gatsby, gente, não tem como não comparar, gente. Vocês vão ver como comparar, porque até o próprio autor fala sobre isso. O Gatsby, ele é aquela figura da qual a gente não conhece, não sabe muitas coisas, e o pouco que a gente conhece é contado a partir da visão de outra pessoa. E apesar de aqui nessa história também o Star ser apresentado pra gente por outra pessoa, a gente tem alguns capítulos que são pela perspectiva dele. Então, a gente sente esse aprofundamento maior aqui. A gente conhece um pouco mais sobre o Star do que a gente conhece sobre o Gatsby. Mas eles também têm uma semelhança, né? Que eles dois são homens que se fizeram. Eles são, como eu disse, aquele self-made man, daquele ideal do sonho americano. São dois homens que meio que surgiram do nada e se fizeram, construíram a sua carreira. O Star também não foi diferente. Ele não é um herdeiro, ele não é filho de alguém que já estava no ramo. Ele era alguém que queria ser chefe de um escritório. E, de certa forma, ele conseguiu fazer isso, porque, afinal, tudo nesse estúdio, tudo passa pela supervisão dele. É ele quem decide, é ele quem bate o martelo e fala se isso vai rolar, se não vai rolar. E, gente, ele também é um cara muito apaixonado pelo cinema, ao ponto de se arriscar em produções que ele sabe que não vai devolver pra eles a mesma quantidade de dinheiro que eles estão gastando. Então, dado momento, eles estão discutindo sobre isso daqui, uma produção de um filme que seria abandonado, que eles não iriam gravar,
por não ter tanto esse retorno, né? Aquele arrecadamento que tem, né? De não sei quantos milhões de bilheteria na estreia, pipipopó, aquelas coisas todas. Então o Star vira e fala: mas esse filme não vai me dar tanto dinheiro, mas a gente vai fazer ele, entendeu? A gente vai fazer ele. E em um dado momento também a gente vê sobre isso, que ele não tá tão interessado apenas no dinheiro, mas sim em produzir bons filmes, é que uma hora ele sai com a Kathleen e aí eles estão na praia e eles encontram com um homem que vai falar que não vai ao cinema, que ele não assiste filmes porque ele não curte a maneira que aqueles filmes são feitos, e o Star vai ficar com aquilo na cabeça. Ele vai levar essa fala desse homem de que não vai ao cinema, de que não assiste filmes, e tentar produzir algo para essa pessoa, gente, só pra vocês terem noção de como que ele é fissurado com o cinema. Enfim, né, gente, esse livro, apesar dele ser um livro inacabado, em 6 capítulos, a gente só tem, assim, um vislumbre, uma introdução, assim, da história, sabe? É tipo assim, a ponta do iceberg. Esse livro, ele tem, né, assim, umas 200 páginas, mas eles de história mesmo até a 187. O restante é tudo notas, cartas, por aí vai. Então a gente tem uma pontinha do iceberg sobre essa história. E ainda assim foi um livro que eu favoritei e que eu gostei demais. Porque apenas com isso eu já fiquei, assim, presa aos personagens. Você se sente cativado pelo Star, como eu disse, a gente tem um aprofundamento nele aqui muito grande, então é impossível você não se cativar por esse homem. Eu até comentei no meu Scooby que eu tava tendo um crush nele. Se você ainda não me segue, não me tem adicionado, o link tá aqui embaixo, tá bom? Então vai lá, adicionar no Scooby. Ele é esse personagem que cativa. O Star, ele é esse personagem que não tem como você não gostar dele e ficar querendo que esse homem descansa porque você não quer que ele morre. Mas, com as notas do autor, a gente vai ver aqui que esse livro ele vai ter um final trágico. Assim como o Gatsby teve o seu fim trágico, a sua ruína, aqui este homem também vai encontrar o seu fim. E não foi pela doença, gente. Como eu disse, ele tem um inimigo ali nesse meio do cinema, né? Que é alguém que meio que sente inveja dele, porque, como eu disse, ele é super renomado nesse meio. Então, esse inimigo, que eu esqueci o nome dele, vai tramar aí uns planos pra poder tirar o Star do poder. Então, assim, como ele é o chefão lá, às vezes ele tem que fazer algumas viagens pra resolver algumas coisas. E em uma dessas viagens, esse inimigo, que eu não lembro o nome de jeito nenhum, gente, meu Deus, ele vai tramar algo, né? Então, em um dado momento aqui, eles vão discutir questões trabalhistas, eles vão querer fundar um sindicato, e esse cara, ele vai fazer uma coisa muito ruim aí, que eu não, enfim, não vou entrar em detalhes aí, e o Star, ele chega até a conversar com um membro do Partido Comunista, pra poder entender um pouco mais sobre essas questões trabalhistas, e sobre fundar ou não esse sindicato, que eles meio que não estão querendo. E aí esse inimigo vai fazer um trem ruim lá, enfim. E aí o Star, ele quase cede, quase que vai aderir à ideia desse cara, né? Mas aí ele não vai. E aí depois vai dar ruim, ele vai chegar no ouvido dele que possivelmente esse cara tá planejando de matar ele. E aí, enfim, isso são notas, gente. Isso é o que tá nas notas. Isso não está no enredo que a gente tem aqui no capítulo 6. E pelas notas a gente vê também algumas mudanças que o autor já fez, algumas mudanças que ele queria fazer. E aí é bem legal de acompanhar esse processo, assim, criativo, sabe? Porque lá no fim... Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho a página pra mostrar pra vocês. Aqui na página 187 começam as notas. Então tem umas notas do capítulo 1, de coisas que ele queria mudar, que estava escrito no rascunho. Aí depois tem do capítulo 2. E tem um quadrinho que ele escreve aqui com algumas coisas sobre um diagrama que ele fez, sabe? Ó, com algumas coisas que ele gostaria de ter na história, ó. Então aqui, ó, a gente tem até o capítulo 6, que é mais ou menos aqui na letra F, ó. Isso tudo que tá aqui são coisas que ele gostaria de transformar a história. Então também tem uma questão sobre os personagens. A Cecília, que é quem narra essa história, a gente descobre que ela está em um sanatório após esses eventos. Quando ela começa a narrar os eventos, acho que ela tá com uns 20 anos.
E aí, 5 anos depois, ela está nesse sanatório, mas não se diz muito bem por quê. Só diz que ela teve tuberculose e aí ela, bem jovem, tava lá meio que acabada, contando a história sobre o Star. Porque, como eu disse, ele morreu meio tragicamente. E ele era um cara conhecido, e aí as pessoas que estão ali sabem que a Cecília teve contato com ele e pede pra ela contar o que rolou com o Star, o que rolou com ele com essa garota, e aí ela vai contar, meio que acontece ali com o Nick em O Grande Gatsby. Se você é uma pessoa que curte cinema, que curte livro clássico, você vai gostar bastante desse livro, porque, como eu disse, a gente vai ter aqui os bastidores de Hollywood, quando ela tava ali bem assim na efervescência, né, nos seus anos 30. Se você também não gosta e curte livros clássicos, você vai gostar desse livro, apesar dele não ser um livro inacabado. É muito legal de ver depois nas notas o que esse livro poderia vir a se tornar. Mas isso é um pouco triste também, porque eu fico assim, meu Deus, eu queria ler isso, sabe? Lendo as notas, eu fiquei assim, nossa, eu queria tanto ver esse livro completo da forma que o Fitzgerald queria. Nossa, seria assim espetacular. Enfim, é isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre esse livro. É um livro que eu super recomendo, mesmo ele não sendo um livro acabado, gente. Se você tem receio de ler livros assim, dê uma chance, é um livro incrível. Mesmo sendo uma pontinha do iceberg, é uma pontinha do iceberg que é maravilhosa, que você olha e fica com aquele gostinho de quero mais. E pra mim, livro bom é assim, entendeu? Que te deixa com gostinho de quero mais. E aí você já aproveita e engata na leitura de O Grande Gatsby, porque eu acredito que ler esses dois livros meio que em conjunto, ou um seguido do outro, vai ser uma experiência muito enriquecedora. Eu tinha acabado de ler O Grande Gatsby e aí eu peguei esse daqui pra ler, então foi muito legal pra poder ver algumas semelhanças e algumas diferenças que os romances têm entre si. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do like, tá bom? E de se inscrever, é muito importante. E ativa o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar algo aqui. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.